Olá, esse é o programa Mais Saúde, que permanece nessa próxima meia hora com você. Esse programa que tem a finalidade de passar informações de saúde, nutrição e utilidade pública. E hoje eu tenho aquele meu convidado especial que vocês conhecem, meu convidado favorito, o Dr. Roque Marcos Savioli, que se você está sintonizando pela primeira vez o programa Mais Saúde, deixa eu apresentá-lo. Primeiro de tudo, ele é meu marido, só que é um grande cardiologista, um grande clínico geral e um grande geriatra, né? Que eu gosto de falar sempre, meu amor, dessa área que você pouco divulga. Bem-vindo, meu querido, mais uma vez no nosso programa. Obrigado, isso é muito bom estar aqui com você, com os nossos telespectadores aí da Rede Canção Nova. E realmente a gente pouco divulga esse outro lado, né? Porque hoje existe uma especialidade dentro da cardiologia que é a cardiogeriatria. E você sabe, a gente vai ficando velho, o mundo está envelhecendo, né? Então a gente começa a se preocupar mais com as alterações próprias do envelhecimento. Só que tem um detalhe. O que é ser velho hoje? Porque, gente, eu estou entrando, como disseram, na idade sexagenária. Esse ano eu faço 60 anos. E para o Brasil, 60 anos já entra como idoso. Então, em breve, veja só, seria uma idosa. Não me sinto idosa. Todo mundo quer viver mais, né? Isso é lógico, né? Ninguém quer morrer rápido, mas ninguém quer ficar velho. Verdade. Esse termo velho é um termo meio feio, é muito feio, é assim, denigre um pouco, né? Então, você sabe que a idade vai passando, a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais maduro. Só que é importante que você se prepare para isso. Eu acho que a partir dos 50 anos de idade, as pessoas têm que tomar cuidado, fazer qualquer tipo de situação, qualquer promoção anti-envelhecimento. Perfeito. Em inglês a gente fala anti-aging, né? Anti-aging, exatamente. E foi por causa disso que hoje você trouxe umas novidades para que você que está nos assistindo possa, já na faixa dos 50, Exato, começar a se preparar para o famoso envelhecimento bem-sucedido. Envelhecimento saudável, que a gente chama, que é possível, né? É absolutamente possível, porque a gente tem que se preparar. A gente sabe que a sobrevida aumenta, né? A expectativa de vida aumenta e você tem que estar bem preparado para poder enfrentar as situações. Inclusive, eu digo o seguinte, por exemplo, você fala, nossa, eu não te dava 60 anos, que você vai fazer? Mas, por exemplo, eu estou assim por causa de todos os cuidados que o Dr. Roque, claro, vem me orientando desde longa data, né? Para que eu possa chegar justamente numa idade mais madura com melhor saúde. Genética conta, mas 80% é o meio ambiente e as promoções de saúde que você vai contar para os nossos telespectadores. Você veja uma coisa interessante que aconteceu num paciente ontem, que eu atendo o ambulatório de idosos, né, do Instituto do Coração, e normalmente a gente pede teste de esteira, esse teste comum de esteira. As pessoas de idade dessa geração idosa de agora não conseguem fazer, porque nunca andaram numa esteira, sabe? Então, se vai andar na esteira, tem tontura, se desequilibra. E uma coisa bem lembrada, que a nossa geração já é uma geração que sabe andar na esteira. Exato. Você vê como é isso que eu falo, que é você se preparar para a idade, né? Isso começa com 50 anos de idade, ou menos, né? Ou menos. E aí, o que você trouxe hoje para os nossos telespectadores no Mais Saúde? Eu trouxe um check-up, uma programação de saúde que a gente faz na nossa clínica anti-aging, anti-envelhecimento. Então, é possível você ter um envelhecimento saudável? Claro que sim. Então, o que a gente faz? Primeiro, o exame de audiometria após 50 anos, que é o exame que vê a capacidade auditiva. Quantos e quantos pacientes que não entram em depressão por causa desse problema? Olha que interessante. Né? A pessoa não começa a ouvir, então aí começa a briga na família, sabe? O que foi? Então, as pessoas não entendem que aquele cara que tem 50 anos, 50 e pouco, está com problema auditivo. Às vezes a esposa até reclamando, você não escuta você não me ouve, sabe? Às vezes não presta atenção porque não ouve. E o sujeito não percebe isso. Então é importante você ter esse exame de audiometria, importante esse exame para você ver labirinto, para ver esse problema de postura, de tonturas, que acontece muito na idade. Que pode levar a uma queda. Que leva à queda, né? Então isso é o que a gente pede sempre na nossa clínica. Exato. Outra coisa, a acuidade visual, que é um outro problema, né? Você vai, como eu digo, o braço vai aumentando, né? Você vai perdendo a possibilidade de visual.
Isso é sério, você tem que ver se tem glaucoma, se não tem a parte toda interna do olho, né? A parte de visual, de retina, análise de retina, tudo. É importantíssimo isso. Catarata, sabe? Então as pessoas já começam a perder a visão. É uma catarata, você opera simplesmente rapidinho e fica bom. Tem a famosa degeneração macular. Que isso é uma coisa séria. É a maior causa de cegueira na terceira idade no Brasil. É uma e isso coisa você séria. pode, percebendo num exame, através da nutrição de suplementação. Você consegue já minimizar esse problema. Muito. Então, isso aí, cuidado visual. Outra coisa que você tem que fazer sempre, avaliação da tireoide. Conforme a gente vai envelhecendo, a tireoide começa a perder a sua função. Então, começam a subir, os hormônios todos se alteram, então a pessoa começa a ficar mole, começa a ficar lenta, começa a engordar muito. Pode ter depressão? Pode ter depressão. Depressão e hipotireoidismo é uma coisa que vem junto. Então, às vezes, você trata a tireoide e melhora a depressão. Olha que bárbaro. Você pode ter problemas cardíacos, você pode ter arritmias. Então, é muito importante, depois dos 50, você fazer uma avaliação da tireoide. Perfeito. Outra coisa que a gente pede sempre, qual que é a maior causa de morte do mundo inteiro, né? Que é a doença cardiovascular. É o que mais mata. Mais do que câncer, inclusive mulheres. Tudo. O que mais mata. 1/3 das mortes do mundo se deve à doença do coração e dos vasos. Então, a gente tem que se preocupar com isso. O que a gente tem que saber? Saber as causas. Por que a pessoa tem as doenças do coração? Claro, tem os lados genético, familiar, você sabe, mas tem o lado de meio ambiente, que conta muito, como você disse. Então, cuidar da pressão, cuidar do seu diabetes. Diabetes é uma coisa importantíssima. E, geralmente, isso pode acontecer depois dos 50 anos de idade. Então, a glicemia começa a subir, às vezes o sujeito não tem sintoma. Para ter sintoma, que é quando o açúcar aumenta muito no sangue. Agora, amor, eu fiquei assustada quando eu li que metade das pessoas que são portadoras de diabetes não sabem. Não sabem. Isso é uma verdade. Então, a importância de quando tem promoções de saúde todos os anos. E é tão simples, você vai lá, picadinha no dedo, você vai no posto de saúde, faz a picadinha no dedo, já vê se tem glicose alta ou não. Isso. E se você tem histórico na família com diabetes, você tem que se preocupar. Se você aumentou seu peso, né? Principalmente na região abdominal. Na região abdominal. Então, a gente tem que... E as pessoas de idade... Não é porque você tem 70, 80 anos que fala, já estou com 80 anos. Não, você tem que viver a 90 e viver bem. Seriam centenários, como eu digo, Exato. né? Então, você tem que prevenir o seu diabetes, cuidando do seu diabetes. E hoje tem medicações espetaculares. Fantásticas. Cada dia que sai tem coisa nova. Recentemente saiu uma medicação sensacional, que você perde o açúcar pela urina. Quer dizer, muito bacana. Sem prejudicar o rim, né? Sem prejudicar o rim. Gente, sabe o que eu adoro quando o Dr. Roque tem todas as quintas-feiras tem uma reunião da geriatria no HC. Exato. Eu adoro quando ele volta na hora do almoço para me colocar a par das novidades. Não, muita novidade importante, nessa área. E a gente tendo contato com as pessoas que conhecem a geriatria de verdade, como esse pessoal, a gente aprende muito, né? Porque o cardiologista não pode focar só na cardiologia, só no coração. Não, o coração faz parte de um contexto que a pessoa tem várias comorbidades que a gente fala. Exato. Então, tem diabetes, tem hipertensão, tem as doenças do envelhecimento, né? As coisas próprias do envelhecimento, né? Dor articular, que nós vamos ver na sequência, o que a gente faz para evitar esses problemas. Então, cuidando do diabetes, olha, tabagismo. Ainda tem gente que fuma. Obesidade, né, que é uma coisa terrível, né? Esse slide ficou ótimo, amor. Né? Muito bonito esse slide, né? Para quem gosta de sorvete. E uma coisa que eu estava comentando com você ontem, é muito difícil a gente encontrar pessoas grandes e idosos gordos, não é mesmo? Você sempre vê a pessoa depois de 90, 100 anos de idade, que eu vejo lá no ambulatório, tudo magrinho. Ontem, excepcionalmente, que eu vi uma senhora de 91 anos, que era gordinha, mas excepcionalmente. Mas é tão excepcional que você chegou a comentar comigo. Eu chamei todos os residentes e falei, vem ver um caso diferente. Bom, tem o sedentarismo e o dislipidemias, que é o aumento do colesterol. Sedentarismo é importante a gente lembrar o seguinte, não existe idade para você começar a fazer atividade física. Não tem idade. Ah, doutor, eu tenho 70 anos, eu já vou começar. Não tem importância. Você tem que fazer. E olha, pessoas de idade têm que fazer musculação, porque com a idade a gente vai perdendo músculo. Isso faz parte do envelhecimento. Então a gente tem que fazer musculação para esse músculo ficar forte
e sustentar as articulações, sustentar a coluna, para você melhora da artrose, melhora das dores, tudo mais. As pessoas não lembram que para levantar de uma cadeira precisa de músculo. Seguramente. Então, você fica assim, dependente de tanta coisa. E eu me assustei muito quando o professor Victor Matsudo esteve no Mais Saúde, lá da rádio que nós temos o programa. Eu faço diariamente do meio-dia a 1h na Rádio América, que é para todo o Brasil pela Rede Canção Nova. Rock faz todos os sábados do meio-dia e 1h30. Ele esteve e falou um dado que diz que hoje o sedentarismo é a segunda causa de óbitos, que está um absurdo o sedentarismo hoje. Você vê, tem uma coisa, por exemplo, que a gente faz, um exame simples, para ver se a pessoa tem sarcopenia, quer dizer, diminuição de músculo. É só você pegar, eu aprendi isso na reunião da geriatria, que o próprio Curiati, que é esse nosso amigo de lá, ele falou que no consultório dele, na recepção, ele já deixa os sofás, as cadeiras mais baixas. E ele vai buscar o paciente lá. Quando ele fala para o paciente levantar, se ele consegue levantar, é porque ele está bem de músculo. Olha que bárbaro. Quer dizer, é uma coisa simples, você pode fazer isso em casa. Pois é. Se você se levanta assim, sozinho, rapidamente, sem se segurar, é porque você está bem de músculo. Se você tem dificuldade, então, olha, começa a fazer atividade física. Então, gente, olha que bacana, são pequenas dicas, né? São pequenas dicas que fazem a grande diferença. Então, essa é a primeira dica dessa primeira parte do programa, que já já nós vamos entrar no intervalo. E lembrando que nós temos todos os meses a meta de alcançar os 100% do projeto da M Almas, tá? O Dr. Roque realmente sempre comenta que é até uma obrigação, né, de quem se beneficia com o programa de fazer essa contribuição. Eu sempre falo, não é ajuda, é o contrário, você tem que retribuir aquilo que você recebe. Né? Você recebe informação, você recebe orientação, então você tem que, não é ajudar, você tem que pagar. Contribuir. Você sabe que eu escutei uma senhora comentando que que não deve ser colocada como ajuda, deveria ser dito como um tributo. É muito interessante, é um tributo, tá? E uma das formas que você tem para justamente estar também ajudando com algo a mais é adquirindo os produtos de evangelização aqui pelo Departamento Davi, 0 Operadora 12 31 86 26 00, e também todos os nossos livros, os livros do Dr. Roque, os meus livros, e agora nós temos, inclusive, um produto novo, que é a primeira coletânea dos programas Mais Saúde, com o foco da nutrição envolvendo todo o aspecto emocional. Dentro desse DVD, inclusive, você tem uma entrevista com o Dr. Roque explicando sobre os sintomas da depressão. Então, eu achei tão bacana o DVD, amor, porque às vezes a pessoa não tem ânimo de ler um livro, mas você coloca o DVD, a pessoa escuta. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Então, é uma maneira de você estar ajudando através desses produtos. Mas a gente já vai estar entrando no intervalo. Antes, eu quero mandar um beijo para o povo português, né, meu amor? Exatamente, o pessoal do Porto, o pessoal de Lisboa, do Algarve, que nos receberam tão bem, não é? Exato. Que a gente fica com saudades de voltar à terra portuguesa, com certeza. Com certeza. E fora isso, eu recebo vários e-mails. Gente, vocês podem estar mandando e-mail aqui para a TV, maissaudetv@Canção Nova, dando seu testemunho, dando sugestão de pauta, fazendo perguntas e comentários. Nós estamos aqui, esse programa existe para você. Mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com a segunda parte dessa entrevista com o Dr. Roque, que está tão interessante e que pode fazer tanta diferença na sua vida para ter esse justamente envelhecimento saudável.